Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. No vídeo de hoje eu quero falar sobre ciclos de mercado. A gente está num momento muito apropriado para isso, o mercado está derretendo, coronavírus no ar, circuit breaker quase todos os dias. E o que a gente tem que fazer nesse momento é botar o pé no chão e entender qual é o cenário mais provável daqui para frente, com base em conhecimento teórico validado e testado. Então, vídeo de hoje eu vou falar sobre Charles Down e ciclos do mercado. Vamos nessa! Bom, um momento é bastante propício para a gente pensar em posições de prazo maior. O mercado está derretendo, está naquele momento de pânico e é nesse momento que a gente tem que começar a pensar em comprar posições de prazo maior. Sabe aquela história de comprar dos medrosos e vender para os gananciosos? Bom, a gente está vivendo esse momento agora. Tem muita ação a preço de banana, cara, muita empresa boa, sólida, com lucros, ano após ano, sendo negociada por um valor muito baixo. Então a gente tem que aproveitar esse momento e entender que isso é uma grande oportunidade para alguns anos, porque a gente vai estar comprando empresas, ativos muito bons, mas descontados a preços baratos. Só que como a gente consegue fazer isso? Entendendo o que está por trás desse movimento bastante forte, baixista, tá? E qual é o cenário mais provável daqui para frente. Para isso, eu trago aqui para vocês Charles Down. Para quem não conhece esse cara é o pai da análise técnica e ele descreveu uma série, uma grande teoria, tá? Com uma série de pontos, e um desses grandes pontos ele explica como se dá o ciclo de mercado, de que forma ele acontece. Tá? De forma geral, ele resume em três grandes fases. Um momento de acumulação, onde grandes players, instituições, fundos começam a comprar as ações que estão bem descontadas. Então, essa é a primeira parte do início de um ciclo. A segunda parte, então, outros players começam a entrar, tá? Aqueles players mais que gostariam de ter visto alguma confirmação. Então, eles esperam uma pequena alta e aí sim, nessa segunda etapa, eles começam a se posicionar. E aí nós temos a terceira etapa de um ciclo de alta aqui, que é a parte da euforia, aquela parte em que normalmente as pessoas físicas começam a se comportar. Então, olha só, vai ficar mais claro aqui, ó. Vamos lá, vamos parte por parte. Primeira parte de um ciclo de alta, de uma perna de alta, é a descrença. Por que a descrença? Porque antes desse ciclo, o que vinha acontecendo? Um movimento de queda forte. A economia vinha mal, o PIB retraindo, todas aquelas notícias ruins, não sabia para onde ia a economia, estava todo mundo desconfiado. Então a gente via o preço dos ativos caindo e normalmente caindo forte. E aí começa uma leve alta, uma leve recuperação. Nesse momento as pessoas estão muito descrentes, porque a notícia ruim para todo lado. É o Bonner falando que a economia vai acabar, capitalismo, aquela coisa que a gente viu em 2008. Né? Só que nesse momento essas grandes instituições, os grandes players começam a comprar. Por quê? Porque é ali que os preços baratos se encontram, né? É ouro a preço de banana, essa é a história. Depois disso, depois dessa leve alta, começa uma desconfiança. Os preços ainda continuam subindo, mas as pessoas ainda ficam com o pé atrás porque elas já viram o movimento de alta acontecendo antes, então elas não entram. Ali é a segunda etapa desse ciclo de alta e normalmente outros investidores, analistas de mercado que já vêm acompanhando o mercado começam a se posicionar. Terceiro ciclo, terceira parte do ciclo, euforia. Ali é um oba-oba, é notícia boa pra lá, é PIB a 5%, é dólar caindo, todo mundo falando de que o Brasil vai decolar, é Cristo Redentor decolando na capa de revista, e é aqui que as pessoas físicas costumam a se posicionar. Depois que o movimento já vinha acontecendo, é ali. Por quê? Porque isso normalmente dura meses, tá? Às vezes até anos. Por exemplo, no último ciclo nós tivemos aqui desde 2016. Em 2016 ninguém falava de bolsa. 2017 mais ou menos começou a se falar de bolsa. 2018, 2019, aí sim, não se falava em outra coisa não ser em bolsa. Por quê? Porque daí ficou fácil de entender que a bolsa era um dos melhores investimentos, porque a alta já vinha acontecendo. Aí falava, pô, o Bovespa subiu 30% ano passado, o Bovespa subiu quase 35%. Então, esse é o momento que normalmente as pessoas físicas se posicionam, porque aí elas têm aquele viés de segurança. Pô, o mercado estava subindo nos últimos 1, 2, 3 anos, vou entrar agora, não tem como ser diferente. Mas essa é a questão, o mercado antecipa o que vai acontecer na economia real, né? Então, é entrar atrasado e aqui começa então a sair as pessoas, começa a entrar as pessoas físicas. Quem é que entrou aqui? Instituições, smart money,
como é falado. E quem é que vocês acham que está saindo aqui na euforia? Os mesmos caras que compraram aqui estão vendendo aqui. Ou seja, esses caras que compraram dos medrosos estão vendendo para quem? Para os gananciosos. E é nesse momento, então, que esses grandes players começam a sair das posições, porque eles entendem que agora os ativos já estão sendo negociados muito além do preço, que é o justo, né? Seja qualquer tipo de análise, mas está sobrecomprado, de outra forma. Então eles começam a entregar as suas ações e ali as pessoas físicas começam, então, a comprar. E o que acontece? Bom, se os grandes players são os caras que dominam o mercado, eles fazem o mercado se movimentar, nós temos, então, um movimento de baixa, e um movimento de baixa forte, e aí nós temos, então, o tradicional momento de pânico, tá? E aquela galera, então, que comprou aqui em cima, começa a desfazer as posições, porque estava 10% negativo, aí vai para 15%, aí vai para 20%, aí vai para 30%, aí quando o cara não aguenta mais, quando o capital dele está 50% mais baixo daquilo que ele entrou, o que costuma acontecer? Momento de descrença, momento em que os grandes players começam a entrar, os ativos estão muito subvalorizados, o mercado normalmente está sobrevendido e aí novamente o ciclo de alta começa. O que a gente precisa entender é que o smart money está aqui embaixo. Por quê? Porque ali onde o cenário todo está muito difícil, é notícia ruim para tudo que é lado, é tiro, porrada e bomba. Mas no mercado não tem como ser diferente, cara. Grandes ganhos, na média, exigem riscos, tá? Exigem riscos. Não é proporcional o risco com ganho, mas existe um certo nível de risco a ser tomado para a gente ter um certo nível de ganho. Então é claro que para a gente ter esse ganho aqui, a gente vai ter que assumir posições onde poucas pessoas estão querendo assumir posições, porque ali está todo mundo com medo. E entrar comprando ativos no momento de escassez, no momento que está todo mundo com medo, é psicologicamente difícil. Mas é esse o mindset que os investidores de sucesso costumam ter. Eles compram no medo e vendem na euforia, certo? Existe alguma similaridade? Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. Este gráfico é o gráfico do Bitcoin. Se lembra disso? Em 2017, cara, a bolsa estava subindo muito forte. E mesmo assim, as pessoas mal falavam de bolsa. Falavam em Bitcoin, Bitcoin para lá, Bitcoin para cá. Eu tinha amigo que nem sabia o que era bolsa, mas Bitcoin sabia. Né? Por quê? Porque o Bitcoin saiu lá de $1.000 e foi para 20 mil em questão de alguns meses, né? E olha a similaridade que nós temos aqui com Bitcoin, com o que a gente viu no ciclo, na teoria dos ciclos do mercado com Charles Down, tá vendo? Nós temos aqui um momento de descrença, ninguém falava muito de Bitcoin, né? Não se falava, por quê? Porque o Bitcoin não foi um dos grandes investimentos, subiu um pouquinho, o pessoal ok, e o smart money aqui comprando o Bitcoin. E aí o que acontece? Aquela primeira fase, né? A fase de acumulação. Segunda fase, aqui nós temos ainda aquela fase de desconfiança, mas o mercado continua subindo. E aí quando o pessoal vê que o Bitcoin está explodindo, o que costuma acontecer aqui? Pessoa física não para de falar daquele investimento. Só que o que é o mais comum que a gente viu na teoria de Down? Topo de mercado. É isso que é mais comum de ver. Ó, e aí, 14 mil pontos. Aqui estava 20 mil, né? Eu lembro muito bem que muitas pessoas falavam de Bitcoin a 100 mil em menos de um ano a partir daqui. $100 mil, estava 20 mil, crescia 5 vezes. E era um oba-oba, era Bitcoin para lá e para cá. O que aconteceu? Topo. O mercado caiu até $14 mil. As pessoas, cara, compra oportunidade, esse negócio vai até $100 mil, vai subir sem parar. E o que acontece? Topo, né? Momento de distribuição, onde aquelas pessoas que compraram aqui embaixo começam a vender para os gananciosos, e aí momento de pânico, o mercado cai e cai forte. Chegou a bater, saiu dos $20 mil e chegou a bater aqui os $6 mil e continuou caindo ainda por mais um tempo, ó. E aqui agora nós estamos entrando na fase de descrença, provavelmente. Aqui acumulação antes, depois descrença. E aí quando o Bitcoin estiver explodindo, novamente a gente vai ver as pessoas falando mais uma vez sobre Bitcoin. Tem algum cenário parecido com esse? Ibovespa nesse momento. Vamos colocar aqui o gráfico diário.
O Ibovespa subiu muito em 2019, uma das maiores entradas de pessoa física, foi o teto de pessoas físicas que nós tivemos se tratando de entrada de pessoas físicas na bolsa, né? E ali então foi a marcação de topo e agora a gente está vendo um movimento de pânico muito forte. O que a gente deve estar vendo daqui para frente? Um movimento de acumulação seguido por descrença e depois lá na euforia a gente vai estar vendo novamente Ibovespa sendo, ou bolsa sendo, um dos grandes assuntos do momento. Tá certo? Então a gente tem que entender em que momento a gente está agora para ser o smart money e extrair a maior rentabilidade possível. Dá para adivinhar a fundo aqui, se tratando de ações de médio e longo prazo? É muito difícil, mas depois de um movimento tão forte quanto esse, a gente tem que entender que é a hora de começar a acumular, sim, ações, patrimônio para o médio e longo prazo. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui embaixo que eu respondo pessoalmente. E não esqueça também de curtir esse vídeo que ajuda bastante ele se disseminar esse meio, tá certo? Eu fico por aqui, um forte abraço, até mais!